O faraó tem sonhos estranhos. Depois de Yosef ter passado 12 anos na prisão, Hashem decidiu: eu o libertarei agora. Hashem assim fez, Hashem assim fez o faraó ter sonhos estranhos à noite. Você sabe o que o faraó sonhou? Ele estava às margens do rio Nilo. 7 vacas estavam subindo para fora do Nilo. Elas eram animais saudáveis e bem alimentados. Então, para fora do Nilo, emergiram mais 7 vacas. Mas essas se mostravam totalmente diferentes. Elas eram magras e famintas. O sonho continuou. As 7 vacas magras e famintas abriram suas bocas e engoliram as 7 vacas gordas e saudáveis. Não sobrou nada delas. No entanto, as vacas magras não engordaram depois de comer as vacas gordas. Esse era de fato um sonho esquisito, mas o faraó não teve tempo de pensar sobre ele ao acordar, pois ele adormeceu novamente pouco tempo depois e teve um segundo sonho. 7 espigas de trigo bonitas e grandes cresciam em um único talo. Cada grão era grande e cheio. De repente, o faraó viu mais 7 espigas de trigo brotando, mas essas eram completamente diferentes. Elas cresciam de 7 talos e não só de um. Além disso, cada espiga era tão fina e murcha que essa era realmente uma triste visão. E as 7 espigas finas e murchas engoliram as 7 espigas bonitas e cheias. Yosef é chamado. Você pode imaginar a agitação do faraó ao acordar? O que afinal significavam esses sonhos estranhos? O faraó mandou reunir todos os sábios e magos em seu palácio. Expliquem-me seus sonhos, ele ordenou. Expliquem-me meus sonhos, ele ordenou. Bem, seus feiticeiros tiveram várias ideias originais. Cada um dava uma explicação diferente para os sonhos de Faraó. Um respondeu: está muito claro, ó rei, que o senhor sonhou com 7 vacas gordas e saudáveis porque sua esposa dará à luz a 7 filhas. Em seguida, o senhor vê as 7 vacas saudáveis sendo engolidas porque, olha que tristeza, todas essas 7 filhas morrerão. Alguém continuou: e sua majestade viu 7 belas espigas de trigo porque conquistará 7 países. 7 espigas finas engoliram as boas porque, para predizer que mais tarde o senhor perderá todos esses países novamente. Mas o faraó não ficou satisfeito. Seus magos sabiam como explicar o número 7, mas porque ele vira 7 vacas saindo do rio e 7 espigas de trigo, ao invés de 7 cães ou 7 árvores ou algum outro objeto ligado com 7, seus magos não sabiam a resposta para suas perguntas. Existe alguém aqui que saiba como explicar meus sonhos adequadamente? De repente, o copeiro de Faraó se lembrou de um homem que sabia explicar sonhos, Yosef. Rapidamente ele exclamou: eu conheço o homem certo. Ele certa vez explicou 2 sonhos e ambos se concretizaram. Mas esse homem está encarcerado na prisão do rei. Tragam-no aqui imediatamente, ordenou o faraó. Um mensageiro correu até a prisão. Yosef teve seus cabelos cortados e trocou de roupas, de forma a ficar apresentável na frente do rei. Então ele foi levado apressadamente diante de Faraó. Ouvi dizer que você sabe explicar sonhos. O faraó elogiou Yosef. Yosef respondeu: nenhum homem pode saber o verdadeiro significado dos sonhos. Somente Hashem sabe. Hashem pode me revelar a verdadeira explicação de seus sonhos. Yosef não se portou com arrogância quando o faraó o chamou ao seu trono. Ele não se gabou que sabia interpretar sonhos. Uma história. Rabi Akiva e o pobre homem rico. Certa vez, Rabi Akiva quis vender uma pérola. Ele procurou um comprador que lhe oferecesse um alto preço, pois a pérola era muito bonita e era difícil achar outra como ela. Todos na praça do mercado ouviram que Rabi Akiva tinha uma pérola bela e rara para vender. Um dia, quando Rabi Akiva passava por um Beit HaKnesset, sinagoga, um homem com roupas velhas e rasgadas se levantou do último banco, onde os mendigos se sentavam. Ele disse a Rabino Akiva: escutei sobre sua pérola. Eu pago o preço que você está pedindo. Rabi Akiva olhou surpreso para o pobre homem. Como ele poderia ter dinheiro suficiente para comprar uma pérola tão cara? Seria ele um trapaceiro ou estava apenas fazendo uma brincadeira? Mas o homem implorou a Rabi Akiva que ele viesse até sua casa. Ele entregaria o dinheiro lá. O homem levou a Rabi Akiva até a sua casa. Esta não era a cabana de um homem pobre, mas uma bela mansão, de onde apareceram servos bem vestidos que ofereceram refeição a Rabi Akiva e a seus alunos.
O homem pobre trouxe ouro e pagou Rabi Akiva em valor total. Então ele ordenou a um de seus servos a colocar a pérola em um cofre onde ele guardava 6 outras pérolas similares. Se você é tão rico, Rabi Akiva perguntou ao comprador, por que você se veste como um pobre? E por que você se senta no banco dos mendigos do Beit HaKnesset? Rabi, explicou o homem, a vida de um homem não é curta, mais cedo do que eu imagino poderei estar na cova, para que eu me lembre que não terei minhas riquezas para sempre, eu sempre me sento com os pobres. Dessa forma, não me torno orgulhoso por causa da riqueza que Hashem me deu. Então, há uma outra vantagem em se então, há uma outra vantagem em se sentar entre os pobres. Se algum dia eu perder minha fortuna, eu não ficarei triste, porque eu sei que um mendigo e um homem rico são iguais. Como está escrito, não somos todos nós criados por um único Pai e um único Deus? Eu sei que Deus odeia pessoas orgulhosas e as pune com Guerrinom. Ao ouvir isso, Rabi Akiva louvou bastante o homem. Gostaria que todas as pessoas ricas tomassem como exemplo a sua humildade. Ele exclamou. Yosef explica os sonhos. Yosef escutou a Faraó relatar os seus sonhos. Hashem concedeu Ruach HaKodesh a Yosef e ele compreendeu o verdadeiro significado dos sonhos. Yosef explicou a Faraó ambos os sonhos, o que se refere às vacas e o que se refere às espigas de trigo, predizem o mesmo evento futuro. Pelos próximos 7 anos, Hashem dará ao Egito alimento em abundância. Haverá mais produtos agrícolas do que os 7 anos de fartura do que o povo da terra pode consumir. Esses 7 anos bons foram representados nos seus sonhos pelas 7 vacas gordas e pelas 7 espigas de trigo cheias. No entanto, depois desses 7 anos de fartura, uma terrível fome se estabelecerá por 7 anos. Hashem, portanto, mostrou-lhe as 7 vacas magras e famintas e as 7 espigas finas de trigo. As vacas magras devoraram as gordas e as espigas finas engoliram as gordas, porque os anos de fome serão tão terríveis que o povo se esquecerá dos anos bons. A explicação de Yosef fez sentido para Faraó. Fazia sentido que um sonho sobre o Nilo, que irrigava a terra, tivesse algo a ver com alimento. As vacas que pastavam nos campos também dependiam do Nilo, e as espigas de trigo eram a própria comida. Na interpretação de Yosef, tudo se encaixava perfeitamente. O Midrash explica. A fome seca que foi encurtada. Quantos anos de fome Hashem realmente planejava trazer sobre o Egito? A resposta é 42 anos. Nós aprendemos isso pelo fato da Torá repetir os sonhos do faraó 3 vezes. Número 1. O faraó sonhou que 7 vacas magras emergiam do Nilo. Número 2. O faraó sonhou que 7 espigas finas de trigo cresceram. Número 3. O faraó disse a Yosef, eu vi 7 vacas magras saindo do Nilo. Número 4. O faraó disse a Yosef, eu vi 7 espigas finas de trigo. Número 5. Yosef explicou a Faraó, as 7 vacas magras se referem aos 7 anos de fome. Número 6. Yosef explicou a Faraó, as 7 espigas de trigo se referem à mesma coisa, 7 anos de fome. A Torá nos fala 6 vezes sobre os 7 anos de fome para indicar que Hashem realmente planejou 42 anos de escassez no Egito. Mas Yosef rezou, por favor, Hashem, mande somente 7 anos. Hashem aceitou a oração do tzadik e reduziu a fome para 7 anos. Quando Jacob chegou ao Egito depois de 2 anos de fome, ele abençoou ao faraó, que Hashem pare a fome. Hashem cumpriu a bênção de Jacob e a fome cessou, por causa de 2 tzadikim. A fome foi reduzida de 42 para 2 anos. Yosef se torna um soberano. Yosef disse ao faraó, não tenha medo da fome, porque Hashem mostrou esses sonhos a você para alertá-lo que você precisa se preparar para os anos de escassez. Assim o país não sofrerá. Nomeie um homem sábio para juntar toda a comida extra nos anos de fartura. Ele a guardará e a distribuirá quando os anos de fome vierem. Dessa forma, todos terão comida. Faraó ficou muito satisfeito com o conselho inteligente de Yosef. Ele disse a seus ministros, vocês alguma vez já viram um homem como Yosef que recebeu entendimento de Hashem? Ele é o homem mais sábio de todo o país. E assim eu encarregarei de recolher e armazenar a comida nos anos de fartura. O faraó tirou seu anel e colocou no dedo de Yosef. Eu, portanto, nomeei o governador do Egito. Ele lhe disse, somente eu, faraó, estou acima de você.
Qualquer outra pessoa da terra deverá obedecer. Faraó deu a Yosef belas vestes e colocou uma gargantilha de ouro em seu pescoço. Yosef circulou pelas ruas em uma carruagem ao lado da carruagem real. Um batedor corria à frente da carruagem de Yosef, gritando: Longa vida ao amigo do rei, que é grande em sabedoria e jovem em anos. O faraó deu a Yosef um novo nome, Senaf-Paneia, que significa revelador de segredos, porque Yosef conseguiu desvendar os segredos dos sonhos de Faraó. Yosef tinha 30 anos quando se tornou governador do Egito. O faraó ordenou que Yosef se casasse. Hashem providenciou para que ele encontrasse uma esposa proveniente da tribo de Jacó. Seu nome era Asnat. Asnat deu a Yosef 2 filhos. Ele chamou o mais velho de Menashe e o mais novo de Efraim. O que aconteceu nos anos de fome? Os sonhos de Faraó se concretizaram exatamente como profetizara Yosef. Durante os anos em que havia fartura de alimento, Yosef recolheu toneladas de alimento. Ele estocou tudo em armazéns especiais do governo. 7 anos mais tarde, a fome começou. Nenhum grão cresceu. Toda a comida que os egípcios haviam estocado em armazéns particulares apodreceu. Mas não os grãos que Yosef armazenou. Todos os egípcios se viram forçados a vir a Yosef para comprar alimento. Jacó manda 10 filhos ao Egito. Os países à volta do Egito também sofreram com a fome. Na casa de Jacó, em Eretz Canaã, já não havia muita comida. Jacó disse a seus filhos: Ouvi das pessoas que retornaram do Egito que lá há bastante grãos à venda. Eu quero que vocês viajem até lá e comprem comida para nós. Benjamim, no entanto, não irá com vocês. Ele é o único filho que me restou da minha amada esposa Raquel, e eu tenho medo de que algo possa acontecer nessa viagem. Yosef age como um estranho com seus irmãos. Yosef sabia que cedo ou tarde seus irmãos viriam ao Egito para comprar comida. Ele emitiu uma ordem aos guardas de todos os portões da capital, a cidade do Egito. Anotem o nome de cada pessoa que entrar no país e mostrem-me a lista de todas as noites. Certa noite, Yosef descobriu 10 nomes familiares na lista daqueles que entraram no Egito, mas cada nome na lista vinha de um portão diferente. Reuven, filho de Jacob, Shimon, filho de Jacob, Levi, filho de Jacob, Yehudá, filho de Jacob, Tsacar, filho de Jacob, Zebulon, filho de Jacob, Dan, filho de Jacob, Naphtali, filho de Jacob, Gad, filho de Jacob, e Asher, filho de Jacob. Finalmente seus irmãos chegaram. Mas onde estava Benjamim? Seu nome não está na lista, pensou Yosef. Será que meus irmãos o venderam também? Eles também o odiavam, assim como odiavam a mim? Yosef ordenou aos seus servos: Tragam esses 10 homens diante de mim. Quando os irmãos apareceram, Yosef os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Yosef ponderou que, se ele lhes contasse, eu sou Yosef, eles ainda podiam odiá-lo e rejeitá-lo. Eu os testarei primeiro para ver se estão arrependidos ou não de terem me vendido. Yosef decidiu. Os irmãos se curvaram diante do governador do Egito, e Yosef se lembrou de seus sonhos. Ele perguntou: Eu sonhei que Benjamim também se curvaria para mim, e mais tarde meu pai também. Mas Benjamim não está aqui. Vou descobrir o porquê. Yosef se dirigiu aos seus irmãos com severidade. Ouvi dizer que todos vocês entraram na cidade por portões diferentes. Ele lhes disse: Somente espiões agem assim. Vocês vieram por caminhos diferentes para descobrir os segredos do Egito. Vocês são grupos de espiões. Os filhos de Jacó protestaram: Não, somos todos irmãos. Nosso pai nos advertiu para que entrássemos por portões diferentes. Ele temia que as pessoas sentissem inveja e nos desejassem mal se visse 10 irmãos fortes e saudáveis juntos. Na realidade, nós éramos 12 irmãos, mas o mais novo ficou em casa e o outro está perdido no Egito. Nós estivemos por toda a cidade para procurá-lo, e não porque somos espiões. Yosef respondeu rispidamente: Eu não acredito em vocês. Vocês são um grupo de espiões. Se quiserem provar que o que dizem é verdade, mande um de vocês de volta para casa para trazer seu irmão mais novo. Nesse meio tempo, eu manterei os outros presos. Para mostrar que falava sério, Yosef colocou seus irmãos na prisão por 3 dias. Yosef esperava que eles então pensassem sobre o que tinham feito de errado. Eles ficariam arrependidos por ter vendido Yosef e fariam techuvá. Porém, mesmo na prisão, os irmãos não perceberam porque Hashem os estava punindo. Quando ele deixou que saíssem, ele ordenou: Vão para casa agora e levem comida para suas famílias famintas. Mas gravem minhas palavras. Na próxima vez que vierem aqui,
vocês deverão trazer seu irmão mais novo junto. Do contrário, eu não acreditarei no que vocês afirmaram. Eu condenarei vocês à morte como espiões. Os irmãos ficaram terrivelmente amedrontados com a inesperada severidade do governador egípcio. Eles falaram entre si em hebraico: por que Hashem trouxe essa terrível desgraça sobre nós? Ele certamente está nos punindo porque não tivemos pena de Yosef quando ele nos implorou que não o vendêssemos. Reuben repreendeu aos outros: eu disse a vocês que Yosef estava apenas agindo de forma infantil. Ele não merecia ser vendido como escravo. Vocês deviam ter sido mais compassivos com ele. Os irmãos achavam que o governador do Egito não entendia suas palavras porque eles falavam em hebraico. Sempre que eles se dirigiam a ele, Yosef pedia que alguém traduzisse suas palavras para o idioma egípcio, porque ele não queria que os irmãos soubessem que ele entendia o hebraico. Mas é claro, Yosef entendia tudo o que eles falavam. Ele se virou e começou a chorar porque teve pena do sofrimento deles. Mas decidiu que ainda era muito cedo para lhes contar que era Yosef. Yosef disse a eles: eu manterei um de vocês, Shimon, aqui na prisão, até que vocês voltem com seu irmão mais novo. Os irmãos pedem a Jacó que deixe Benjamim viajar com eles. Antes dos irmãos saírem, Yosef ordenou ao seu filho Menache: quando você colocar os grãos nos sacos desses homens, ponha de volta o dinheiro que eles trouxeram para comprar comida. Mais tarde, os irmãos viram que o dinheiro retornara aos seus sacos. Eles estremeceram: por que o governador fez isso? Eles disseram ao seu pai Jacó: o governador egípcio foi tão severo. Ele nos acusou: vocês são espiões. Nós negamos, mas ele nos disse: só vou acreditar em vocês se trouxerem seu irmão mais novo aqui. O que vocês me fizeram? Seu pai Jacó chorou. Primeiro Yosef desapareceu. Shimon está preso no Egito, e agora vocês querem levar Benjamim também. Não permitirei isso. Os irmãos não tinham o que responder, mas quando seu estoque de comida já estava quase acabando, Yehudá argumentou com Jacó: pai, o senhor quer que todos nós morramos de fome? Não temos escolha, precisamos voltar ao Egito para comprar comida. Eu assumirei completa responsabilidade por Benjamim. Eu garanto que eu o trarei de volta para o Senhor. Com o coração pesado, Jacó disse a seus filhos: como não há escolha, Benjamim irá com vocês. Preparem 2 vezes mais dinheiro do que levaram da última vez para comprar grãos. Talvez o preço tenha subido desde então. Devolvam o dinheiro que encontraram em suas bolsas e levem um presente para o soberano. Que Deus Todo-Poderoso faça com que encontre misericórdia aos olhos do governador, de modo que ele liberte o seu outro irmão e Benjamim. Quem era o outro irmão? Jacó se referia a Timon, que fora preso por Yosef. Mas, ao mesmo tempo, as palavras de Jacó foram ditas com Ruach HaKodesh, e, sem saber, ele indicou aos seus filhos: por causa de sua viagem ao Egito, Hashem trará de volta seu outro irmão perdido, Yosef. Os irmãos são convidados para o palácio de Yosef. Quando os irmãos voltaram para a capital do Egito e chegaram ao palácio do governador, juntamente com Benjamim, eles viram o governador e se curvaram para ele. O primeiro sonho de Yosef se concretizara, todos seus irmãos se curvaram para ele. Ele mandou os seus atendentes dizer-lhe que Safenat Paneia, como Yosef era chamado, os estava convidando para uma refeição. Isso assustou os irmãos. Será que o governador do Egito encontraria uma nova desculpa para castigá-los? Quando os irmãos entraram no salão de jantar de Yosef, Yosef falou em um tom amigável com eles. Seu velho pai, que vocês mencionaram, ainda vive? Ele lhes perguntou. Sim, responderam os irmãos. Eles lhe curvaram e prostraram sobre suas faces. Ao notar Benjamim, Yosef perguntou: este é seu irmão mais novo? E Yosef cumprimentou a Benjamim e lhe perguntou: você tem algum outro irmão por parte de sua mãe? Sim, eu tenho, respondeu Benjamim, mas ele está perdido. Não sabemos onde ele está. E Yosef também lhe perguntou: você tem filhos? Sim, tenho 10, respondeu Benjamim. Deles nomes de que recordam o sofrimento de meu irmão perdido. Por exemplo, o mais velho se chama Bela, que significa engolido, porque meu irmão foi engolido por estranhos e desapareceu. Ele então continuou a explicar os nomes de seus outros filhos. Quando Yosef ouviu como todos os filhos de Benjamim haviam recebido nomes que o faziam lembrar de Yosef, ele compreendeu o quanto seu irmão mais novo lamentava o seu desaparecimento. Ele o abençoou: que você encontre favor aos olhos de Deus, meu filho. Então, rapidamente, ele saiu do salão, porque sentiu que precisava chorar e não queria que os irmãos vissem. Ao retornar, ele ordenou: sirvam a refeição. Antes de começar a comer, Yosef mostrou aos irmãos seu copo. Eu posso fazer mágicas com esse copo, ele anunciou. Com a ajuda dele, posso fazer com que vocês se sentem à minha mesa na ordem correta.
Yosef deu uma batida no copo e falou: Reuven, Shimon, Levi, Judá, Isacar, Zebulun, todos vocês são filhos de uma mesma mãe. Sentem-se juntos. Dan, Naphtali se sentem juntos porque possuem a mesma mãe. Gad e Asher ficarão juntos. A mãe de Benjamim não vive mais e nem a minha. Ele se sentará comigo. Os irmãos de Yosef ficaram espantados com a mágica de Tsafenath-Paneia. Isso era exatamente o que Yosef desejava. Ele não queria que os irmãos suspeitassem de quem ele era e, portanto, agiu como um mágico egípcio. O copo de Yosef é encontrado na sacola de Benjamim. Antes de os irmãos saírem, Yosef ordenou ao seu filho Menaxe: encha as sacolas deles com comida. E quando ninguém ouviu, ele acrescentou: também esconda meu copo na sacola de Benjamim. Pouco tempo depois, Yosef ordenou a Menaxe: vá atrás dos irmãos. Acusem-nos de terem roubado meu copo. Menaxe foi atrás dos irmãos e os alcançou. Ele então os acusou. O copo mágico do governador desapareceu. Um de vocês o roubou. Os irmãos responderam: nós não roubamos nada. Você não sabe que até mesmo devolvemos o dinheiro que encontramos em nossas sacolas depois que voltamos para casa pela primeira vez? Menaxe respondeu: mesmo assim, tenho ordem de revistar todos os seus pertences. Os irmãos pegaram suas sacolas e as abriram. Menaxe começou a procurar em todas elas. E o que ele tirou da sacola de Benjamim? O copo mágico de Yosef. Os irmãos ficaram chocados. Como o copo do governador fora parar na sacola de Benjamim? Benjamim os assegurou: eu não peguei o copo. Esse é outro plano perverso do governador egípcio para nos punir. Menaxe disse aos irmãos que eles deveriam retornar com ele até o governador, que eu julgaria por seu crime. Os irmãos não tinham outra escolha senão obedecer. Todos eles voltaram para o Egito com Menaxe. Quando novamente estavam diante de Yosef, esse os repreendeu. O que vocês fizeram? Eu manterei esse ladrão como meu escravo. O restante de vocês pode ir para casa. E Yehudá disse ao governador: o que podemos dizer? Sabemos que somos inocentes. Hashem está nos punindo agora pelo pecado que cometemos há muito tempo. E Yehudá se referia ao pecado de terem vendido Yosef. Deixe que todos nós fiquemos e sejamos seus escravos. E Yehudá sugeriu ao governador. Ah, não, Yosef insistiu. Eu manterei somente o ladrão. Os outros podem retornar para casa em paz. Por que Yosef pregou essa peça nos irmãos? Ele queria testá-los. Será que eles concordariam em abandonar Benjamim como escravo sem ajudá-lo, tal como agiram em relação a Yosef? Se fosse assim, então ele saberia que eles tinham mau caráter e não eram bons. Ele não lhes compraria que era e ainda não lhe contaria que era Yosef. Ou eles enfrentariam a situação e defenderiam Benjamim?